Existe um produto de 2 euros que elimina anos de riscos em pisos de madeira. Não as esconde, não as encobre, apaga-as. O setor de pisos cobra de 3 a 8 euros por pé quadrado para restaurar o que pode ser consertado com azeite. Para uma casa típica portuguesa, isso significa que entre 1.000 e 8.000 euros desaparecem em 30 minutos, com ingredientes que você já tem na sua cozinha. 50 milhões de lares portugueses têm pisos de madeira. Todos eles apresentaram arranhões no primeiro ano. Garras de cachorro, pés de cadeiras arrastados pela sala, crianças derrubando brinquedos, sapatos esfregando terra nos grãos da cozinha. Após 5 anos, todos os pisos de madeira maciça em Portugal têm a mesma aparência. Sem brilho, com marcas, desgastados. E todo proprietário de imóvel chega à mesma conclusão. Preciso chamar um profissional. É exatamente isso que uma indústria de 7 bilhões de euros quer que você acredite. Eles não esconderam essa correção porque ela falha. Eles o enterraram porque funciona muito bem. E o que funciona sem um prestador de serviços não pode gerar uma chamada de serviço. Esta é a história da solução de 2 euros que toda a indústria de pisos reza para que você nunca descubra. Bem-vindo ao acampamento proibido. Se você se interessa por essas histórias, inscreva-se e ative as notificações. É aqui que abrimos os cofres que eles lacraram. Agora, permita-me levá-lo de volta ao local onde esse conhecimento nasceu. Em 1862, um restaurador de móveis do interior da Inglaterra chamado William Henshaw mantinha um diário de sua oficina. Dentro desse caderno havia uma receita tão simples que parecia piada. Partes iguais de azeite e vinagre branco misturadas em uma xícara, esfregadas na madeira arranhada com um pano de algodão. Henshaw não inventou esse método. Ele herdou isso de seu pai, que o herdou de seu pai antes dele. 3 gerações de artesãos ingleses usaram a mesma receita para restaurar mesas de carvalho, escrivaninhas de nogueira e armários de cerejeira. A ciência por trás disso é elegante. Quando a madeira maciça é arranhada, o acabamento protetor se rompe e expõe a madeira bruta por baixo. Essa madeira bruta é mais clara que a superfície ao redor. Essa diferença de cor é o que o seu olho vê como um arranhão. Não se trata de dano estrutural. Trata-se de uma ilusão de ótica criada por fibras de madeira secas e expostas. O azeite penetra nessas fibras, escurecendo-as de volta à sua tonalidade original e preenchendo as microfissuras do arranhão. O vinagre limpa os resíduos dentro da ranhura, permitindo que o óleo se ligue à madeira. O arranhão não desaparece só porque você o cobriu. Ela desaparece porque você repôs na madeira exatamente o que ela perdeu. Os restauradores ingleses já sabiam disso no século XVIII. Os colonos portugueses usaram variações disso no século XIX. Sua avó provavelmente tinha um pote de lustramóveis debaixo da pia, que nada mais era do que óleo e vinagre com um rótulo chique. Mas em algum momento, entre 1950 e 2000, toda uma indústria decidiu que você precisava esquecer. Agora, antes de prosseguirmos, preciso interrompê-lo, pois o que acabei de lhe dizer sobre o azeite é apenas o começo. Passei meses compilando tudo o que a indústria de pisos havia escondido em um só lugar. Tudo está dentro do cofre proibido do acampamento. Guia de restauração de pisos com azeite e vinagre com proporções exatas para todos os tipos de madeira existentes. O método de remoção de riscos com uma noz elimina arranhões visíveis em apenas 5 segundos, usando uma única noz da sua despensa. O método de reparo profundo com óleo de coco é indicado para arranhões médios que penetram além da camada de acabamento. A fórmula da pasta de bicarbonato de sódio para arranhões que a maioria dos empreiteiros diz exigirem a substituição completa da tábua. Sistema completo de classificação de arranhões para que você saiba exatamente qual reparo corresponde ao seu dano específico. Lista de verificação para revitalizar o piso antes de vender, economizando milhares de dólares para proprietários de imóveis durante a temporada imobiliária. O decodificador de preços do setor mostra o que os empreiteiros realmente pagam em comparação com o que eles cobram de você. 7 guias em um único cofre. Sem rodeios, sem enrolação, direto ao ponto, os protocolos que eles não querem que você siga. O link está na descrição, mas fique por aqui mesmo. Este vídeo está apenas começando. Agora, deixe-me mostrar por que os números deixam o setor nervoso. Segundo Andy, o custo médio do serviço profissional de restauração de pisos de madeira em 2026 é de 1.890. Essa faixa de preço varia de 1.170 dólares na extremidade inferior a 2.621 na extremidade superior. Isso considerando apenas um projeto de tamanho médio. Para uma casa inteira com 1.000 pés quadrados de piso de madeira maciça, o preço varia de 3.000 a euro 8.000 reais. O NerdWallet confirmou, de 3 a euro 8 por pé quadrado, mais a mão de obra que varia de 60 a 160 por hora.
A mão de obra, por si só, representa até 80% do custo total do acabamento. 80%. Isso significa que, quando você emite um cheque de Oráculo 5.000 harlers para restaurar seus pisos, 4.000 harlers desse valor são destinados a pagar alguém para lixar madeira que não precisava ser lixada. A Associação Nacional de Corretores de Imóveis, National Association of Realtors, publicou um relatório sobre o impacto de reformas que mostrou que o acabamento de pisos recupera 187% do seu custo na revenda. Os proprietários gastaram em média 3.400 euros em reformas e obtiveram uma valorização de 5.000 euros em seus imóveis. Mas aqui está a parte que deveria te deixar furioso. Para 80% dos riscos em pisos de madeira, o conserto custa menos de 2 euros. O azeite custa cerca de 4 euros a garrafa e você precisa de menos de uma colher de sopa por cômodo. O vinagre branco custa menos de 2 euros por jarra inteira. Um saco de nozes de qualquer supermercado custa entre 3 e 5 euros e contém nozes suficientes para reparar todos os arranhões da sua casa. NOC 2, contra 5.000 reais. 30 minutos da sua manhã de sábado, em vez de 3 a 5 dias lixando, tingindo e esperando os vapores do poliuretano dissiparem. O site The Family Handyman confirmou que o método da noz funciona. Quebre uma noz crua. Esfregue a polpa da noz diretamente no arranhão. Os óleos naturais e os pigmentos castanhos da nogueira penetram na madeira exposta, escurecendo-a de volta à sua tonalidade original e selando a ranhura. 5 segundos por arranhão. A revista House Digest confirmou o método com azeite e vinagre. A Bruce Flooring, uma das maiores fabricantes de pisos de madeira em Portugal, publicou instruções em seu próprio site, aconselhando os proprietários a experimentarem uma mistura de partes iguais de azeite e vinagre branco antes de chamar um profissional. Leia isso novamente. O próprio fabricante dos pisos está dizendo que a solução está na sua cozinha, mas ninguém está divulgando essa mensagem. Ninguém está apresentando isso aos 50 milhões de lares que precisam disso. Porque ampliar uma correção de 2 não gera receita para uma indústria de 7 bilhões de reais. Os cientistas estudaram por que esses óleos naturais funcionam em nível molecular. O azeite contém ácido oleico, um ácido graxo monoinsaturado que imita as resinas naturais encontradas no acabamento da madeira. Quando o ácido oleico entra em contato com a fibra de madeira exposta, ele é absorvido pela estrutura celular das fibras. As fibras incham, elas escurecem, elas fecham a abertura que criou o arranhão visível. O óleo de noz contém ácido linoleico, outro ácido graxo, que se comporta de maneira quase idêntica ao poliuretano em escala microscópica. Isso não é marketing, isso é química. A mesma química que os restauradores de móveis em 1862 compreendiam instintivamente. Se você chegou até aqui, já sabe mais sobre reparo de pisos de madeira do que 99% dos proprietários de imóveis em Portugal. Inscreva-se e compartilhe isso com alguém que está prestes a gastar milhares em um acabamento desnecessário. Tudo o que a indústria de pisos escondeu está dentro do cofre completo. O link está na descrição. Agora preste atenção, porque o que vem a seguir é a parte que deveria te deixar com raiva. Segundo previsões de dados de mercado, o mercado português de pavimentos foi avaliado em mais de 17 mil milhões de euros em 2025. Só o segmento de pisos de madeira maciça gera 8,5 bilhões de euros em produção econômica anual, de acordo com a Associação Nacional de Pisos de Madeira. 45 mil portugueses estão empregados nesta indústria. O serviço mais lucrativo em todo esse ecossistema é o de restauração de pisos. Pense no que realmente significa restaurar. Uma equipe chega com lixadeiras industriais, tambores de poliuretano e máscaras respiratórias. Eles retiram todos os móveis de todos os cômodos. Eles lixam a camada superior da sua madeira maciça até chegar à madeira crua. Eles aplicam uma nova camada de tinta. Eles aplicam um novo acabamento em poliuretano. Deixaram curar por 2 ou 3 dias. Você não pode andar no seu próprio piso. Você não pode ficar dentro da sua própria casa por causa dos vapores. E no final, você emite um cheque de 2.000 reais ou 8.000 reais. Para quê? Para arranhões que o azeite poderia ter resolvido em 30 minutos. Só o setor de instalação de pisos gera 33,8 bilhões em receita anual, de acordo com a IBISWorld. Nenhuma empresa nesse setor detém mais de 5% de participação de mercado. Isso significa que não se trata de um único vilão. São dezenas de milhares de pequenos empreiteiros, todos dependendo do mesmo modelo de negócio. E esse modelo de negócio exige que você acredite em uma coisa, que arranhões significam repintura. Essa é a mentira fundamental de toda a indústria. Porque se você sabe que 80% dos arranhões em pisos de madeira reagem a óleos de cozinha, você não chama um profissional. Se você não contratar um profissional, não haverá orçamento, depósito, fatura, nem lucro. Não se pode patentear azeite.
Não se pode registrar uma marca de noz. Não se pode cobrar uma taxa de serviço por esfregar uma noz em uma tábua. E aquilo que não pode ser cobrado não pode sustentar uma indústria. Portanto, o conhecimento teve que ser enterrado. Não foi proibido, nem considerado ilegal, apenas nunca foi mencionado. Acesse o site da Andy agora mesmo. Busque por reparo de arranhões em piso de madeira. A primeira recomendação é contratar um profissional por um custo entre R$ 478 e R$ 1.624. A segunda opção é o acabamento completo, com preços entre R$ 1.000 e R$ 8.000 euros. O azeite de oliva só é mencionado depois de vasculhar várias camadas de anúncios patrocinados de fornecedores. O Home Advisor segue o mesmo padrão. Todas as principais plataformas de serviços domésticos em Portugal encaminham você para um profissional pago antes de oferecerem uma solução de 2 euros. Isso não é uma teoria da conspiração, é um modelo de negócios. Andy ganha dinheiro quando você contrata um prestador de serviços. A Home Advisor ganha dinheiro quando você solicita um orçamento. Eles não têm incentivo para lhe dizer que a resposta já está na sua cozinha. E os próprios empreiteiros jamais ofereceriam essa informação espontaneamente. Você diria a um cliente para ir para casa e esfregar uma noz no chão, em vez de lhe passar um cheque de 2.000 euros? O sistema não precisa ser coordenado para ser eficaz. Basta que todos fiquem em silêncio. E durante décadas, todos fizeram isso. Agora faça o seguinte. Comece pela classificação de arranhões. Passe a unha sobre a área danificada. Se a unha não encaixar na ranhura, você tem um arranhão superficial. Essa é a solução mais fácil. Se a sua unha agarrar ligeiramente, você terá um arranhão superficial que penetra um pouco além do acabamento. Se a sua unha afundar na ranhura, você terá um arranhão médio que atinge a madeira exposta. Se você consegue ver uma depressão ou sulco visível, isso indica um dano profundo que pode precisar de preenchimento. 80% de todos os arranhões em pisos de madeira residenciais se enquadram nas duas primeiras categorias. Para arranhões superficiais, misture partes iguais de azeite e vinagre branco em um copo pequeno. Mergulhe um pano de microfibra macio na mistura. Esfregue o pano sobre o arranhão com movimentos circulares suaves e deixe agir por 10 a 15 minutos. Volte e seque a área com um pano limpo. O arranhão ficará invisível. Para arranhões superficiais, retire uma noz crua e sem sal do pacote. Quebre a casca e retire a amêndoa. Esfregue a nogueira diretamente no arranhão, seguindo a direção dos veios da madeira. Pressione firmemente para que o atrito aqueça os óleos naturais dentro da noz. Os óleos penetrarão nas fibras de madeira expostas, escurecendo-as e fechando a fresta. Deixe repousar por 5 minutos. Lustre com um pano macio. O risco desaparece. Para arranhões médios que se aprofundam, misture 3 partes de bicarbonato de sódio com uma parte de azeite até formar uma pasta grossa. Aplique a pasta diretamente na ranhura com o dedo. Aplique suavemente com um pano macio. O bicarbonato de sódio age como um microabrasivo que suaviza as bordas do arranhão, enquanto o azeite preenche e escurece a madeira exposta. Deixe a pasta agir por 5 minutos, depois limpe e seque bem. Para cortes profundos, e preciso ser honesto com você aqui, é aí que os remédios caseiros mostram sua limitação. Arranhões estruturais profundos podem exigir o uso de massa para madeira da mesma cor do piso, seguida de uma camada de verniz. Essa é a única situação em que a presença de um profissional poderia ser justificada. Mas eis a verdade que ninguém te conta. Arranhões profundos representam menos de 20% de todos os arranhões em pisos. Isso significa que, para 4 em cada 5 arranhões em sua casa, o conserto custa menos de $2. Mais uma dica que muda tudo. O óleo de coco funciona melhor em arranhões médios do que o azeite de oliva devido à sua maior concentração de ácido láurico. Aplique uma pequena quantidade com um pano, esfregue no arranhão e deixe agir durante a noite. O óleo de coco solidifica a temperatura ambiente, o que significa que preenche o arranhão e permanece no local por mais tempo do que o azeite líquido. De manhã, lustre com um pano seco. O piso ficará com aparência de novo. Agora, pare um pouco e faça as contas. 2 de azeite e vinagre contra o 1.890 de custo médio de reforma. Um saco de nozes a 3 euros versus 3 a 5 dias trancado para fora de casa, à espera que o poliuretano seque. 30 minutos do seu tempo versus 80% da fatura do empreiteiro, indo diretamente para a mão de obra. A Associação Nacional de Corretores de Imóveis afirma que a reforma de pisos é o projeto de interiores com maior retorno financeiro que um proprietário pode realizar antes de vender o imóvel. Gastei 3.400 euros e ganhei 5.000 euros. Mas, e se você conseguisse o mesmo resultado visual por apenas 2 euros? Isso não representa um retorno de 147%. Esse retorno é tão grande que os cálculos falham. Você acabou de aumentar o valor percebido do seu imóvel em 5.000 hours pelo preço de uma garrafa de azeite.
E ninguém no setor imobiliário, ninguém no setor de pisos, ninguém em nenhuma plataforma de serviços para casa jamais lhe dirá isso. Porque no momento em que o fizerem, toda a economia de reformas e acabamentos entrará em colapso. Esse conhecimento não morreu. Esperou. Estava guardado no armário de limpeza da sua avó, no diário de um restaurador de móveis de 1862, ou numa nogueira que está agora na sua despensa. O chão sob seus pés não está danificado. Eles estão com sede. E 2 euros de petróleo era tudo o que eles precisavam. Se este cofre mudou a sua forma de ver os seus pisos, inscreva-se e partilhe este vídeo. Cada compartilhamento impulsiona esse conhecimento para além do algoritmo que o oculta. Cada assinatura mantém esses cofres abertos semana após semana. O próximo cofre será aberto em breve. E o que essa indústria escondeu desta vez é ainda pior.